Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, que diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele e, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas e acusado pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Feche os olhos. Querido Deus, eterno Pai, neste nome sublime e soberano que é o nome de Jesus, eu oro, quando novamente nos achamos na Tua presença. Abrimos a Tua palavra e escolhemos de todas as pérolas que é a Tua palavra, esse texto. Pedimos, Senhor, que nos esforce e nos ajude, que o Senhor esteja tomando-nos como meninos que somos, pela mão, para que nós possamos, Senhor, chegar e ir aonde só o Senhor pode nos levar, e assim temer o Teu nome para o louvor da Tua glória. Que nada atrapalhe ou perturbe esta nossa hora. Te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Coloquei como título: Dores que aqueles que não o conhecem vivem. As dores de quem não conhece a Jesus. Nós temos certeza de que Jesus Cristo, Ele fez um verdadeiro marco na história, não só das pessoas, mas também do mundo. A história, ela se divide entre antes de Jesus e depois de Jesus. Isso é verdade na vida das pessoas e principalmente na vida e na história do mundo. Então, o calendário que nós seguimos é depois de Cristo. E antes de Cristo, então, era uma outra história que vivia este mundo. Já veio muitos líderes na terra. Já apareceram muitos guias e pessoas que se destacaram em vários setores da sociedade, mas nenhuma delas mudaram a história da própria terra, do próprio mundo, como dissemos, antes de Jesus e depois de Jesus. E particularmente naqueles que têm uma experiência, naqueles que têm um encontro com Jesus. Nada é tão magnífico, nada é tão fantástico na terra como
conhecer a Jesus. E quando não se conhece Jesus, a vida da pessoa, ela não é realmente uma vida, ela é uma subvida. A pessoa que não conhece Jesus, ela vive muito aquém das suas próprias perspectivas, das suas próprias expectativas. Não há dúvida de que Deus, Ele tem para a vida do homem na terra muito mais, como nós cantamos. E a própria Bíblia diz, do que nós pensamos, do que nós pedimos e do que nós cremos. É fantástico conhecer a Jesus. E enquanto não se conhece Jesus, nós tropeçamos, nós caímos, nós fazemos coisas que, se o conhecesse, fatalmente, certamente não faríamos. E por que o faz? Veja bem que o apóstolo São Pedro, lá no capítulo 4, no verso 3 da sua primeira epístola, ele diz: no passado da sua vida, está escrito, você vivia como os gentios. Gentios ali são os pagãos, e pagãos são aqueles que adoram a tudo e menos o verdadeiro Deus. E aí ele diz assim: então vivia em toda sorte de coisas más, está lá, em mentira, em adultério, em todas as coisas que, quando se conhece Jesus, nós deixamos de praticar. Nós vemos a história aqui, do texto que nós escolhemos, de uma mulher que inclusive fez uma história perversa, que só trouxe para ela o quê? Dores. E ela então era uma profissional do sexo. Hoje em dia, parece que virou até profissão isso. Nós descemos tantos os degraus, e veja bem que levaram esta mulher diante de Jesus para ela ser o que? Castigada. E qual era o castigo para quem fazia o que? Do seu corpo um instrumento para o pecado, que é o que? O sexo fora do casamento, o adultério, a fornicação. E a lei dizia que era a morte, e a morte por apedrejamento. Se porventura fosse executar as pessoas que estão vivendo este modelo, nos dias de hoje, eu creio que não haveria sepultura para tantos. Não só tantas, para tantos. Porque é sabido que o sexo masculino, que infelizmente não veio aqui, mas se ela foi pega, como está aqui, em flagrante adultério, é porque havia o quê? Havia um homem nesta cena, foi flagrante, mas ele não veio. Eu não sei por que razões, embora nós sabemos, nos nossos tempos modernos, quantas pessoas elas se safam da lei, quantas pessoas nessa nossa época que vivemos, os figurões, talvez fosse um senador da república, talvez fosse o quê? Um fariseu, talvez fosse um governador, talvez fosse um deputado, e esse não tinha o quê? Ele tinha imunidade, como eles têm, e evidentemente não iriam passar por aquilo que as pessoas comuns, como eu e você e esta mulher, estava sofrendo. E ela foi levada diante de Jesus.
Que bom quando as pessoas que fazem as coisas erradas, elas são levadas a Jesus. Porque se forem levadas para outro lugar, para outra pessoa, que não Jesus, então a sina dela já está decretada. É assim. Causa-me horror, como hoje tive que tratar com uma pessoa que tem influência, tratar com pessoas que não conhecem a Deus. Que a minha Bíblia diz que elas só visam, essas pessoas só visam vantagem, só visam o lucro. O Deus delas é um cifrão. É um horror tratar com essas pessoas. Mas essas pessoas, evidentemente, elas não têm o que esta mulher passou a ter. E por ela ser ou ter sido levada diante daquele que sabe tratar das questões mais intrínsecas e aterradoras da vida das pessoas, então elas serão o quê? Curadas. Não tem mal que ele não possa curar, tratar. Não tem problema que ele não possa resolver. A minha Bíblia diz que a multidão de pessoas perturbadas, aflitas, pessoas doentes, pessoas com problemas, eram levadas a Jesus, e a minha Bíblia diz que ele a todos curava. Jesus havia descido do Monte das Oliveiras, que era o lugar que ele se abrigava, como eu e você, que vimos para este encontro. Aqui é o lugar onde nós nos abrigamos. Aqui é onde nós temos um encontro com o Pai. Até porque, por que ele ia para o monte? Porque não tinha acesso, não era bem quisto, não era bem-vindo no templo. E são as pessoas do templo que trouxeram aquela mulher para ele julgar. Mas Jesus mesmo disse: eu não vim para julgar o homem, eu vim para salvá-lo. E que bom quando ele pode salvar, que bom quando ele pode de fato realizar o seu projeto pelo qual ele veio a esta terra, que é buscar e salvar o perdido, que está no Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, no verso 10. Lá está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E se existe alguém nesse aspecto, é esta mulher. Por quê? Porque a própria sociedade, que sempre foi corporativa, a própria sociedade que sempre foi conivente com coisas desses horrores aqui, com o ladrão, o perverso, o mentiroso, o homicida, são levadas à pessoa de Jesus. E Jesus, como ninguém, ele vai saber tocar o centro das emoções, do sentimento, a circunferência da vida da pessoa, para ela, que certamente ouviu algumas orientações do pai, da mãe, de alguns parentes, para que ela parasse de exercer aquela atividade, parasse com aquele hábito, aquele costume que neste século 21, nessa nossa época, é tão normal e tão comum. Até mudaram o nome, já não é mais prostituta, já não é mais uma vadia, agora é uma mulher sexualmente ativa. Eles colocam alguns nomes até bonitos, não é mesmo? Um nome que tem uma outra conotação,
mas não deixa de ser aquilo que Deus se aborrece com a prática. Jesus não apoiava esse estilo de vida. Jesus não apoia nenhum criminoso, nenhum marginal, nenhum bandido, nenhuma prostituta. De maneira nenhuma. Mas Ele sabe que quando você e eu o fazemos, e lá atrás na minha vida pregressa, eu fiz, lambuzei-me de toda sorte de imundície lá fora. Por quê? Porque ainda eu não tinha tido este encontro com o Senhor Jesus, que quando se dá, é transformado. O que diz lá o Colossenses no capítulo de número 3? Lá está escrito: se você já ressuscitou com Cristo, foi o que aconteceu com esta mulher. Agora você busca aquilo que é do alto. E o que é do alto? As coisas dignas, que está em Filipenses no capítulo de número 6, né? Está lá as coisas honestas, dignas, justas, né? As coisas boas que vêm do Pai das luzes. Mas quando você não conhece a pessoa de Jesus, quando você não teve um encontro com Ele, eu sempre digo aqui que não basta a educação, que não basta a cultura, que não basta a religião, que não basta seguir cartilhas e modelos de coisas criadas para o homem. Lá dentro da pessoa não muda absolutamente nada com filosofia, com psicologia e com religião. Mas quando há esse encontro com a figura maravilhosa de Jesus, e só com ela pode se dar, então a pessoa, ela é transformada, e agora ela vai buscar o que é do alto. As coisas triviais desta terra, né, que tanto lá no Colossenses, como falei no capítulo 3, como lá no Pedro, no capítulo 4, que fala, né, de adultério, prostituição e toda sorte de imundícia, deixa de ter sentido. Eu tenho conversado com pessoas na terra, e elas dizem: pastor, eu não consigo parar com isto e aquilo. E eu fico penalizado por elas. Por quê? Porque se ela está dizendo isso, se ela está se desnudando moralmente para mim, é porque aquilo está fazendo ela sofrer. E qual é o título? Dores que se dá na vida daqueles que não conhecem Jesus. Aquilo faz mal. Ou você acha que aquele que enche a cara todo dia não sabe que aquilo faz mal a ela? Aquele que fuma droga não sabe que aquilo um dia vai lhe matar? Aquele que está se enveredando pelo adultério, pela prostituição, o ladrão não sabe que um dia vai ser pego? O bandido que está à espreita do trabalhador na esquina da casa dele, não sabe que um dia, como eles mesmos dizem aí, a casa vai cair? Eles sabem que vai cair, eles sabem que vai acontecer. Mas ela diz: pastor, eu não consigo parar. E eu sei que não consegue, porque eu também não conseguia. Eu lutava com os meus erros lá atrás. Eu sabia, como Paulo, lá no capítulo 7, ele diz assim, do verso 15, ele diz: eu queria fazer o bem, eu quero fazer o bem, mas quando eu penso em fazer o bem, eu já estou fazendo mal. Paulo fala isso. A pessoa não consegue parar de pecar, a não ser que o que está em Colossenses 3 aconteça na vida dele. Ele ressuscite com Cristo. Para ressuscitar, você precisa o quê? Morrer. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2 diz que o estado do homem é de quem está morto. Pode ser a pessoa mais fina, pode ser o maior gentleman desta terra,
ele, estado dele diante de Deus. E não se engane com as falsas religiões que diz que se você for bonzinho, se você fizer esmola, se você fazer caridade, se você... nada disso. Até porque o capítulo 10 de Atos fala de um homem, o centurião Cornélio, dá o nome dele, era um romano, não era um judeu não, que as orações dele eram ouvidas por Deus, e até essa esmola dele era bem vista por Deus, mas ele não estava salvo ainda, e teve que ouvir a palavra de Deus, e foi mandar chamar Pedro, lá em Jope, para ir pregar a ele. E ele, em ouvindo a palavra de Deus, então ele foi salvo. Aí ele teve um encontro com a Maria Madalena, que ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso, é defesa, é defesa. Lá no capítulo 14 de Marcos, está a história de uma mulher ali que foi fazer uma adoração de muito valor para ela, que era uma mulher pobre, e ela derramou um vaso de alabastro no Senhor Jesus, e todos os que estavam ali ficaram horrorizados, porque acharam que Jesus não valia tanto, e que a oferta que ela estava fazendo era de muito preço. Que bom quando você recebe este espírito de adorador, que nesta hora, eu ia dizer esta noite para os que estão aqui, mas por causa da gravação, esta hora nós possamos receber esta graça de ser o que? Um ofertante em potencial como aquela mulher. Mas quando ela foi criticada pelo que ela fez, Jesus falou: não aborreça essa mulher, que ela fez uma boa obra para comigo. Será que nós já fizemos uma boa obra para com Ele? Esse Deus é assim. Tanto é que lá no capítulo 6, 10 de Hebreus, ele diz: o Senhor não é injusto para se esquecer das obras que nós temos para com as coisas e as pessoas que são dele. Ele não é justo, ele quer realmente gratificar você, ele quer premiar você. Por isso que o escritor em Hebreus diz que ele, Jesus, é galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu costumo dizer que você nunca vai dar mais nada, ou nunca você vai dar tanto a ele, que ele não retribua em abundância para você, como está escrito, na sua palavra, abundantemente. Em Lucas ele diz isso, Lucas 6,38 diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então ele vai dobrar, ele vai triplicar, quadruplicar, centuplicar, e muito abundantemente, ele diz, mais do que você está me oferecendo. E aquela mulher então entrou na história, porque ela fez uma adoração de muito preço, de muito valor. E essa mulher entrou na história, porque ela não tinha nada para oferecer. O que ela ofereceu para Jesus naquela oportunidade, naquela manhã, foi os seus pecados. Foi a sua vida perdida, foi a sua vida sem honra, sem pudor, sem moral alguma, uma vida desqualificada, onde as pessoas que estavam ali resolveram usar a ela para acusar a própria pessoa de Jesus. E elas então se deram mal. O diabo é quem acusa você diante de Jesus. E quando ele faz, ele se dá mal.
ele se dá redondamente mal. Porque Jesus não está querendo nos acusar pelos nossos fracassos, pelos nossos defeitos, pelas nossas quedas. Eu tenho dito aqui que não há tamanho, não há quantidade de escorregões e quedas que nós tenhamos, que Ele, com sua mão poderosa, não vá nos levantar do estado de caído como esta mulher. Não há quantidade, não há números. Todas as vezes que formos levados até Ele vai se compadecer de nós. E a Bíblia minha diz: pode salvar perfeitamente todos que a Ele se chegam. E o escritor de Hebreus diz assim: porque Ele vive intercedendo por nós. O que o mundo precisa é disso. O mundo que está vivendo as dores e as agonias de morte, como esta mulher, porque não conhece Jesus, precisa ser levado até Ele. Porque Jesus, como fez, entra nas emoções, nos sentimentos, no âmago da vida desta mulher. E ela então responde para Jesus quando perguntado: ninguém me condenou. Mas por que ninguém condenou? Porque Jesus, Ele espanta, Ele espalha, Ele afugenta todos aqueles que querem a nossa morte, todos aqueles que querem o nosso mal, todos aqueles que querem a sua destruição. Se você for até Jesus, se você se deixar levar, se você for levado, se você se levar até Jesus, então Ele vai entender sim, e não vai ficar com o dedo em riste, como aqueles capetas todos lá, mostrando as suas fraquezas. Pelo contrário, Ele vai se compadecer de mim, de você sempre, porque não iria demorar muito, Ele iria morrer no lugar dela. Ele iria subir o Monte Caveira, Ele ia lá para o Gólgota, e ali Ele iria abrir os seus braços redentores. Para quê? Para salvar o perdido, como Ele disse em Lucas 19:10, para transformar a vida do pecador, para dizer a ele que o pecado já não tem mais efeito, já não tem mais poder, já não tem mais força. O pecado só tem força enquanto você não conhece Jesus. Por isso que lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, o próprio Senhor diz: onde está a morte, a sua força? Onde está o seu aguilhão? Daí ele diz assim: foi tragada a morte na vitória. E aonde que está a vitória? Nos braços dele lá no monte, lá na cruz. Ali está a nossa vitória. O que precisamos é ir até Ele, com todos os contrastes da nossa vida. Então esse Jesus, que mudou o calendário da história da humanidade, Ele quer mudar também a história da sua vida, para você dizer: eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. O Paulo fez um monte de burrada, como esta mulher. Eu costumo dizer, quando, inclusive agora eu ouvi daquele pastor que fez aquela burrada, e todo dia pastor, padre, sacerdote, guru, homens e mulheres estão fazendo burradas na vida. E eu até digo à minha mulher que está aqui, ela sempre me ouve dizer: eu louvo a Deus porque o meu pecado parece, embora ele tenha o mesmo poder destruidor, mas parece diante da sociedade que ele é menor. Por quê? Por que é menor? Porque eu não sou um adúltero, eu não sou um homicida,
eu não sou mais um ladrão, eu não sou um profano, um proletário, eu não sou um pedófilo. Mas a sociedade, quando pega essas pessoas, como no caso lá da acusação do pastor, que eu tenho orado por ele, entendeu? Até na vigília, e então eu falo, meu Deus, como a sociedade tem as suas regras, como os homens, né? Ele tem, né, os seus níveis de coisas ruins, quando a minha Bíblia diz que vai para o inferno o adúltero, o pedófilo, o bêbado, o ladrão. Mas preste atenção, a minha Bíblia diz também que vai para o inferno aquele que comete e ama a mentira. Mentiroso. Aí pega, né, a gente na curva, não pega? Mentirinha, né? Hoje numa instituição financeira, eu gritei lá, meu neto estava comigo, estou cansado de ver pessoas sendo roubadas aqui por vocês. Eles são poderosos, ficou bem pianinho, quietinho, porque é verdade. Essas arapucas aí é como o ladrão que fica na esquina da sua casa no dia do pagamento para levar o seu dinheiro. Estou cansado disso, de ver pessoas sendo esfoliadas por vocês, exploradas por vocês. Presta atenção, essa pessoa não é diferente dessa Maria Madalena daqui, não é. Como esses políticos que estão lá no Planalto, não são diferentes, não, são idênticos, ou piores até, chamado crime do colarinho branco. Eles levaram, do pessoal do colarinho branco, levaram colarinho, presta atenção, colarinho clerical, de sacerdote, sabe? Devia ser uma forca, eu fiz assim, ó. Mas eu estou falando de colarinho clerical. Levaram elas lá, depois mataram até o próprio Jesus. Queriam matar ela. Jesus morreu para ela não morrer. Jesus morreu para você não morrer. O que Ele quer da vida para todos nós que aqui estamos e aqueles que vão nos ouvir. Então a sua história pode mudar, e não vai mudar se você ficar rico, se você ganhar na loteria, se você tiver a sorte de ter uma boa herança. Não vai mudar se você se tornar a pessoa mais culta, mais douta desta terra. Não vai mudar se você casar com uma mulher bonita, com um homem bonitão e rico. Não vai mudar. Só vai mudar se acontecer o que aconteceu com Maria, se você encontrar-se com Jesus. Fiquemos em pé e oremos. Bendito Deus, eterno Pai, mais uma vez em nome de Jesus eu te adoro. E te adoro, Senhor, porque o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação. A tua palavra transforma a prostituta, a meretriz, transforma o bandido, o assassino, o craco, o sanguinário, transforma, Senhor, a pessoa tranquila, boazinha, e faz teu servo, faz pregador da tua palavra, faz testemunhas, como fez aquele cego de nascença, que falou, foi ele quem me fez enxergar. Faz-nos enxergar nesta hora, Senhor, todos que ouvirem esta mensagem, para que caia, Senhor Jesus, toda a cegueira, como aconteceu com aquela mulher que foi perdoada, e como Jesus orientou, não precisou mais pecar. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus.